Aconteceu na manhã de ontem, em frente à agência do Centro Presidente Prudente, uma manifestação dos bancários que defendem o reajuste salarial que está em negociação com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. As reivindicações da caravana abordam 5 mesas de negociação envolvendo emprego, cláusulas sociais, igualdade de oportunidades, saúde e condições de trabalho, sendo elas aumento real de 5%, inflação mais 5%, participação nos lucros ou resultados, maior ampliação de direitos, fim do assédio dos instrumentos adoecedores na cobrança de metas, representação de todos os trabalhadores do ramo financeiro, defesa dos empregos, considerando os avanços tecnológicos no trabalho bancário. Além da redução da taxa de juros para induzir o crescimento econômico e a geração de emprego e renda, reforma tributária, tributar os super ricos e ampliar a isenção de imposto de renda na PLR, fortalecimento das entidades sindicais e da negociação coletiva e ampliação da sindicalização. Pois é, engraçado, né? Já fazia um bom tempo que a gente não ouvia falar em greve, principalmente em greves quem tem tradicional comportamento de fazer greve, que era a rede bancária, né? E a gente está vendo os cargos se extinguirem pela introdução da alta tecnologia, que a cada dia que vem ela vai tirando mais e mais funcionários das agências. É comum você ir em agência hoje, que há poucos anos atrás você tinha dificuldade para entrar de tantas filas, de tantas pessoas que tinham dentro de uma agência. Hoje você entra dentro de uma agência, os espaços são tão grandes que praticamente parece que a agência está deserta. E aí nós vemos uma classe lutando ainda por condições, que é um paradoxo, né? Você vê um governo que é de sindicalista, que sempre apoiou a classe e está desamparando a própria classe que está aí ontem no calçadão fazendo manifestação, né, Adilson Guelfi? É isso mesmo. Uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que quando a manifestação ela é justa, então ela se torna um instrumento válido que uma determinada classe ela pode adotar para poder melhorar as condições de trabalho. Mas o que a gente enxerga aqui também é que tem algumas questões que são a nível nacional e a nível político. Por exemplo, a questão da taxa de juros. A questão da taxa de juros, ela é uma questão do Banco Central, de política monetária, e ela está sendo tratada de forma técnica pelo órgão competente. Então, colocar isso em termos de manifestação é até uma coisa estranha. Além de outra coisa também, por exemplo, o avanço tecnológico. Nós não podemos voltar a andar de 4 patas. Então, se existe avanço tecnológico e esses avanços substituem alguns empregos, uma característica da tecnologia é que ela cria outros e vários outros. E esse movimento sempre aconteceu e vai acontecer. Então, a questão da disputa justa por melhores condições de trabalho, isso é válido de toda a categoria. Mas colocar questões que são de política monetária e também questões do avanço tecnológico, acho que isso é uma pauta que poderia ser discutida em outro nível ou em outra situação. Guelfi, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, principalmente no que se decorre aí com relação à tecnologia, você que tem grande experiência nesse ramo, você acredita que os grandes bancos aí, eles estão muito para trás nas chamadas fintechs aí do que vem lançando no mercado, como bancos aí como Inter, C6, Nubank? Qual a relação que você faz disso hoje? Hoje o setor bancário nacional, ele é o setor mais desenvolvido, ele é um exemplo, uma referência para o mundo em termos de tecnologia. Em termos de tecnologia, em termos de segurança. Então, o nosso setor bancário, ele é avançado, tem muitos outros países que não detêm a tecnologia que nós detemos, que não têm a segurança que nós temos muitas vezes nas nossas transações eletrônicas. Então, é uma coisa que é uma estratégia que os nossos bancos, quer sejam os bancos tradicionais ou as fintechs, adotaram, e isso é um caminho sem volta. O importante é as pessoas perceberem, os trabalhadores perceberem que a tecnologia, ela muitas vezes substitui alguns empregos, mas a criação de outros empregos, a criação de novos mercados, de novas oportunidades, ela é maior, e isso já está provado. A gente é comum encontrar alguns funcionários ou pessoas que trabalham em bancos com depressão, com síndrome de pânico, com questões emocionais debilitadas, porque até nessa questão aqui o sindicato estava pleiteando, você vê, instrumentos adoecedores na cobrança de metas. Quer dizer, para o banco,
o funcionário, em termos reais, é um número. E a cobrança se faz em cima de número. Então, eles vão se desgastando cada vez mais. Bateu uma meta nesse ano, agora a meta é mais 15%. Bateu mais 20%. É um túnel infinito. E a pessoa, ela tem infinito, né? Ela acaba se adoecendo. Muitas pessoas acabam tendo AVC, infarto, uma série de fatores de saúde pela cobrança massiva que os bancos fazem, não é isso? Aí quando chega numa situação, ou você tem mecanismos que na realidade prejudicam a saúde mental, aí acho que é hora realmente de sentar na mesa, negociar, discutir condições mais justas. Então, realmente, se você chegar numa situação de metas inatingíveis, isso todo mundo sabe que está sendo colocado ali para não cumprir, né? E quando você, na realidade, também trata o seu funcionário um pouquinho melhor, você mostra para ele que um desempenho melhor será assim recompensado, aí ele se torna um funcionário mais engajado, ele se torna um funcionário mais compromissado com as metas. Então, realmente, se a situação ela vai prejudicar a saúde mental, é hora de sentar e realmente discutir. Mas discutir ambiente de trabalho, discutir a meta, discutir as condições essas condições que estão fazendo esses trabalhadores adoecerem. E aí, todo mundo trabalha num ambiente favorável.